O ministro que votar a favor da prisão de Bolsonaro poderá enfrentar fortes repercussões ao vivo. Fontes internacionais indicam que sanções no modelo Magnitsky podem ser aplicadas e já estaria tudo preparado. Se condenado, Bolsonaro não vai para uma unidade militar nem para a Polícia Federal como foi Lula. O destino é a Papuda. E não vai sozinho. A ideia é montar a chamada ala golpista para concentrar adversários políticos num mesmo presídio comum. Enquanto isso, lá de fora, chega a informação cabulosa de que Donald Trump vai disparar Magnitsky em todos os magistrados que votarem a favor da condenação do ex-presidente. E desta vez a sanção vai vir no pior estágio possível. E Trump promete ainda cancelar o envio de chips e deixa um recado direto ao Brasil, que insiste em brincar com fogo contra os Estados Unidos. No Congresso Nacional, mais combustível. Paulo Gonet é reconduzido à Procuradoria-Geral da República, reforçando o xadrez político que sustenta o governo Lula no meio dessa tempestade institucional. Como eu disse, hoje vamos destrinchar cada detalhe, porque o que estamos assistindo não é apenas uma disputa jurídica, é um divisor de águas que define se o Brasil ainda é um Estado de direito ou se já virou um laboratório de arbitrariedades travestidas de legalidade. Em Brasília, a Polícia Federal pediu a autorização para colocar agentes dentro da casa de Jair Bolsonaro. Sim, dentro. E o ministro sancionado aceitou. Mesmo com tornozeleira eletrônica, câmeras e viaturas em vigília permanente na porta, agora invadiram a privacidade de um ex-presidente para criar um espetáculo político. A justificativa é um risco imaginário de fuga para a Embaixada dos Estados Unidos. Argumento frágil, sem provas e que cheira mais a pretexto político do que a medida cautelar. O que realmente se pretende ao enfiar policiais dentro da residência de Bolsonaro? Vigiar? Intimidar? Ou será que o objetivo é algo mais tenebroso, mais grave? Uma provocação? Um acidente fabricado? Quem sabe até uma tentativa de envenenamento? O simples fato desse questionamento ser plausível agora já expõe a degradação do Estado de Direito no Brasil. O judiciário, já manchado por sanções internacionais, parece decidido a transformar a justiça em palco de perseguição. E o governo, que assiste em silêncio ou até incentiva, mostra o quanto estamos nos afastando das garantias fundamentais. Hoje é Bolsonaro, amanhã pode ser qualquer cidadão que desafie os donos do poder. E não para por aí. O plano já está traçado. O caso da vigilância pedida pela Polícia Federal contra Jair Bolsonaro é, no mínimo, escandaloso. O ex-presidente já cumpre prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, tem a casa monitorada por câmeras e a Polícia Federal circula 24 horas pelo entorno da residência. Então, qual a real necessidade de colocar agentes dentro da casa do ex-presidente? Não se trata de uma questão de segurança, mas sim de mais um passo rumo à espetacularização da justiça e ao abuso de autoridade. O argumento da PF de que Bolsonaro poderia fugir para a Embaixada dos Estados Unidos é frágil demais, especulativo e carente de qualquer lastro factual. Soa mais como pretexto político do que como medida cautelar. Em outras palavras, parece um teatro montado para constranger, humilhar e intimidar. O Estado brasileiro já dispõe de meios suficientes para garantir que o ex-presidente cumpra sua pena provisória. A tornozeleira e a vigilância externa bastam. A entrada de policiais dentro da residência
abre um precedente gravíssimo e perigoso, pois fere diretamente os princípios constitucionais da inviolabilidade do domicílio e da presunção de inocência. E aí surge a questão que muitos evitam. O que se pretende ao colocar um policial dentro da casa de Bolsonaro? Seria apenas para vigiar mesmo? Ou há o risco de algo pior? Uma provocação? Uma tentativa de envenenamento? Um acidente fabricado? O simples fato de essa dúvida existir já mostra o quanto essa medida afronta a democracia. Num país onde a politização do judiciário já virou rotina, pensar em hipóteses absurdas não é mais paranoia, é cautela. O judiciário, sob o comando de ministros que já enfrentam sanções internacionais, parece caminhar para transformar a justiça em espetáculo de perseguição. E o governo, ao assistir em silêncio ou até incentivar tudo isso, mostra o quanto o Brasil se afasta cada vez mais das garantias fundamentais. O que deveria ser um processo legal virou palco de intimidação institucional. Hoje é Bolsonaro, amanhã pode ser você, ou qualquer outro cidadão que contrarie os donos do poder. Essa medida não é apenas um erro jurídico, mas um marco de arbitrariedade, um divisor de águas, que vai mostrar até onde as instituições brasileiras estão dispostas a ir para esmagar os seus adversários políticos. E aí a pergunta final é inevitável. Estamos diante de uma prisão domiciliar ou de um sequestro estatal disfarçado de decisão judicial? Vamos analisar essa situação juridicamente com o nosso comentarista e professor de Direito Constitucional, doutor André Marcília. Marcília, seja muito bem-vindo. Isso não é nada bom. Os caras perderam por completo a noção de direito. Então, por que não deram logo a prisão preventiva e estão fazendo esse tipo de situação? Como é que você explica isso, Marcília? Tudo bem, Paulo? Cumprimento você, toda a audiência. Pois é, as suas perguntas são as perguntas pertinentes, né? Em primeiro lugar, por que não prenderam? Eu respondo, não prenderam porque eles sabem que haveria uma imensa comoção social se levassem o Bolsonaro à cadeia. Então o que eles fizeram? Levaram a cadeia até o Bolsonaro. É isso que fizeram na prática. Não é uma prisão domiciliar, não é sequer um cheiro de prisão domiciliar. Eles impuseram ali medidas que são até mais asfixiantes à liberdade do Bolsonaro do que a própria cadeia. Não faz o menor sentido. Veja, essa história de vigilância, é bom que se diga, inclusive a imprensa noticiou ontem, né, que nós estaríamos com um reforço policial. Não se trata de reforço. Você botar uma vigilância permanente, contínua, na porta da casa de alguém, com ou sem farda, isso fica a critério da própria polícia. Quer dizer, a pessoa levanta ali o vitrô da janela, não sabe se é um policial, se é um transeunte, qualquer coisa do gênero. Enfim, tudo isso cria um clima horrível, um clima inclusive de violação da intimidade, de constrangimento indevido e ilegal, portanto, uma antecipação até mesmo da pena, o que é irregular. Você não pode tratar o Bolsonaro como se ele estivesse cumprindo pena, porque ele sequer foi julgado. E é nesse lugar que nós estamos. Isso é errado, isso é ilícito, isso configura abuso de autoridade por parte da polícia e do ministro Moraes, dessas autoridades responsáveis por essa decisão e até mesmo desse pedido feito. E é bom que se diga mais do que isso. Nós estamos aqui diante até de um pedido, esse pedido que a Polícia Federal fez depois de que policiais estivessem dentro da casa do Bolsonaro. Isso beira ao constrangedor. Veja, é completamente ridículo até mesmo esse pedido, porque não faz o menor sentido. Eles dizem assim, não, mas pode ser que a tornozeleira
eletrônica não funcione. Bom, mas pode ser que a pessoa dentro, se o policial dentro da casa do Bolsonaro dormir, também não vai funcionar. Se ele estiver preso e a grade for um ferro de má qualidade, não vai funcionar. E aí, o que faz? Elimina a pessoa? Quer dizer, é dentro de um absurdo que nós estamos tratando. Se existe uma paranoia de que não haverá o cumprimento das cautelares, se existe uma paranoia de que pode haver falha nesse ou naquele instrumento tecnológico, isso não é um problema do Bolsonaro, isso é um problema das autoridades. E você não pode atingir a dignidade do preso, do réu, do investigado, porque a autoridade está paranoica ou tem receio de que algo possa falhar. Isso é totalmente abusivo, totalmente excessivo, e é lamentável a gente ver pessoas que, enfim, de suposta qualidade, tanto julgadores quanto investigadores, chegarem a esse ponto dentro de um país que gosta tanto de dizer por aí que é democrático. Veja só, nós temos aqui cautelares que já são suficientes para resolver essa questão. Qual o medo deles? Que o Bolsonaro possa fugir para uma embaixada? Eu vi até o Lindenberg falando que quanto mais se aproximava do julgamento, que o Lindenberg foi quem fez esse pedido, né, que também já é algo que está totalmente errado, porque não existe essa figura do parlamentar que é parte, parlamentar que pede, parlamentar é parlamentar, ele não tem nada a ver com isso. Nós já temos advogados porta de cadeia que ficam ali tentando judicializar tudo que aparece na delegacia. Agora vamos ter parlamentar porta de cadeia também, parlamentar que ao invés de fazer o seu trabalho dentro do Congresso, fica fazendo pedido para a justiça. Então, e qual é o receio? Dizem eles que o receio é você fazer com que o Bolsonaro, que ele saia e vá para uma embaixada dos Estados Unidos que estaria a 10 minutos da casa dele. Esse é o grande receio, esse é o grande indício. Isso não é indício, primeiro porque ele tem uma cautelar já para não poder sair de casa. Segundo, que ele tem outra cautelar que ele não pode visitar a embaixada, né? E terceiro, e daí que a embaixada é a 10 minutos da casa dele? Eu tenho um banco a 10 minutos da minha casa e não é por isso que vão me tratar como assaltante. Não faz sentido. Nós temos, e aí respondendo até a sua segunda pergunta, Paulo, por que tudo isso, né? Por que essa teatralização? Por que esse sensacionalismo? Eu te respondo o seguinte: isso faz parte daquilo que no direito a gente chama direito penal do inimigo, e que, curiosamente, todos os juristas e advogados que na época da Lava Jato enchiam a boca para dizer que o direito penal do inimigo era empregado aos réus da Lava Jato, agora estão boca que usa, estão caladíssimos, estão sem dar um pio em relação a tudo isso. E o direito penal do inimigo é você desumanizar o outro, tratar o réu, o investigado, como se ele não fosse sujeito de direitos, até que ele se torne um objeto, até que ele quase se animalize e se torne um objeto. Por quê? Por que eles querem fazer isso? Por que eles querem desumanizar a figura do Bolsonaro? Porque alguém inanimado, um objeto, não é merecedor de voto. Então, portanto, o que está por trás de tudo isso não é apenas uma grotesca ilegalidade, é também intencional, é uma vontade de fazer com que o Bolsonaro se torne alguém que não tenha capilaridade, não tenha influência política dentro do tabuleiro de 26 político. E outra coisa, né? Com uma condenação, os caras passam a tratar Bolsonaro realmente como ficha suja, né? Porque houve uma condenação e aí sonham, imaginam tirar Bolsonaro definitivamente da corrida eleitoral de 2026. Por que tirar Bolsonaro de uma corrida eleitoral de 2026? Se a gente agora tem esse nosso contexto aí de CPMI, do INSS, a gente consegue entender tudo isso aí direitinho, porque no governo Bolsonaro houve uma travada desse processo de roubalheira dos aposentados. Bolsonaro saiu, o negócio explodiu. Bolsonaro, como Trump disse, é um cara honesto, entregou o governo com superávit. Um cara como esse não pode permanecer. Por quê? Porque ele não vai deixar ninguém roubar. Não vai roubar e não vai deixar ninguém roubar. Então ele não pode voltar de hipótese alguma. Essa é a impressão que se deixa. E outra coisa, se as medidas cautelares não funcionam, se existe a possibilidade de uma medida cautelar não funcionar, essa tornozeleira é possível que não funcione, que a bateria esteja ruim, desativada. Então, por que existem as medidas cautelares? Se essa paranoia está valendo, então temos que eliminar
todas as medidas cautelares. Não se pode ter mais medida cautelar alguma. Por quê? Porque elas não funcionam. Na visão dos paranoicos, elas não funcionam. Então teremos que cancelá-las. Não há razão para existir. Mas isso pode ser considerado, Marcília, na sua opinião, diante disso que nós estamos vendo, pode ser considerado como mais um abuso dos direitos humanos? Com certeza. Com certeza. Esse talvez seja o mais grotesco dos últimos tempos, né? E aí, inclusive, veja, a gente está diante, é ilustrativo, né? É só a gente pensar que o que o Estado, o que a Polícia Federal propôs é colocar dentro da casa de uma pessoa meganhas, botar ali dentro policiais dentro de uma casa em que existe o Bolsonaro, que não teria sua privacidade violada, mas também, vamos lembrar, ali há a mulher dele, a filha dele, há outras pessoas que não têm nada com isso, que não estão presas, que não tem restrição alguma. Imagina só você, quem nos ouve, o que deveria ser colocar um policial dentro da tua casa para ficar interagindo com a tua mulher e com a tua filha o dia inteiro, 24 horas. Quer dizer, isso é completamente loucura, é completamente abusivo. E aí, quando um filho vai aos Estados Unidos denunciar essas violações, o nosso Estado chama essa pessoa de traidor da pátria. Então, olha o lugar em que nós estamos. A Polícia Federal quer colocar um policial dentro da tua casa, com a tua mulher e com a tua filha. Vai o filho dessa pessoa que está recebendo esse tipo de violação aos direitos humanos reclamar disso em órgãos e países estrangeiros, e ele é chamado ainda de traidor da pátria quando nós recebemos sanções desse país para onde ele foi reclamar. Então, no Brasil, tudo está do avesso, tudo foi subvertido. Existe uma casta de autoridades que tomaram conta do país. Você mencionou, Paulo, até mesmo a questão de que há um interesse político, não é? Porque o Bolsonaro tem essa ou aquela influência, mas não é só na política, é mesmo no judiciário. Vamos nos lembrar que o STF é hoje um poder que funciona em consórcio, de forma consorciada ao executivo. Nós temos o STF mais executivo, é STF mais governo Lula. O governo Lula é um puxadinho hoje do STF, e nem sou eu que estou dizendo, o Lula assumiu isso. Ele confessou ao dizer que sem o STF, o governo dele não consegue seguir adiante. Ele falou isso na televisão. Então, como é que a gente pode negar esse fato? Portanto, nós temos um consórcio declarado, deliberado, confessado entre Executivo e STF. E é disso que se trata. O que aconteceu durante o governo Bolsonaro é que ele não deu a menor possibilidade para que o STF colocasse rédeas no governo dele, né? O governo Bolsonaro não, ao contrário de ceder ao STF, foi combativo ao STF. É disso que os ministros se ressentem, é isso que os ministros temem, porque pode ter certeza, no ano que vem, eles não querem o Bolsonaro e querem um outro governo para que possam colocar nesse outro governo, seja de esquerda ou de direita, a ideologia do STF vai de acordo com o interesse do momento, essa é que é a verdade, mas seja qual for o governo, o que eles querem é colocar cabresto nesse próximo governo para fazer algum tipo de aliança. E o Bolsonaro não topa e não topou isso. Esse é o grande problema do Bolsonaro. Por isso que eles querem soterrar o Bolsonaro e os bolsonaristas que pensam dessa mesma maneira. E já estão tratando de minar a PEC do fim do foro privilegiado, né? Já conseguiram fazer a cabeça do Centrão, que é liderado pelo Gilberto Kassab, que teve uma ameaça, né, de uma investigação por recebimento de verbas irregulares aí do passado. E aí agora o que a gente vê? A gente vê uma PEC que estava praticamente certa para ser votada e aprovada, agora corre o risco de não acontecer. Ou seja, o Centrão está querendo que a situação fique nas mãos do Judiciário, ou seja, como disse o Sóstenes Cavalcante, você tem aí quase que o Congresso inteiro sendo ameaçado pelo Judiciário. E é isso que o Centrão quer, né? Que fique ali. Veja, se você desse isso para a primeira instância, você abre aí um leque gigantesco de recursos que o parlamentar pode ter. Agora, uma vez na mão do STF, acabou, né? Fica todo mundo aí vítima, né? Naquela base de refém, né? Do que o Judiciário quer. Né, Marcília?
É isso. E por que o Centrão quer se sente confortável com essa situação? Pelo simples fato de que se você tem o Congresso nas mãos do STF, quem que vai defender os congressistas? O Centrão. Então o Centrão, ele atua ali como uma espécie de interlocutor e com isso ganha algum tipo de relevância ou de visibilidade, né? Quando o Estado está travado para o bem ou para o mal, o Centrão é a única coisa... eu tenho um amigo que ele fala isso. Quando tá tudo bem ou tudo mal, o Centrão age, né? Então o Centrão, ele não deixa nem que as coisas se percam por completo, mas também não permite que elas voem e sigam bem. Ele é justamente esse fator que não permite nem que a gente vá para cima nem para baixo. E é nesse lugar que eles agem, porque esse é o tipo de influência que eles têm. E nós não podemos permitir. As pessoas, inclusive, dizem: como é que acaba com o Centrão? É só fazer o Estado funcionar. O Centrão só existe porque e quando o Estado não funciona. Então, se nós permitirmos que os poderes se enfrentem, que haja um equilíbrio entre os poderes, o Centrão perde a relevância. E esse é o grande ponto. A PEC do foro privilegiado, ela vai no sentido de tirar uma deturpação que houve dentro do Brasil do STF sequestrar a liberdade dos parlamentares sob pena de prendê-los. Eu vi um vídeo até do ministro Gilmar Mendes dizendo: a nossa tradição jurídica não pode permitir que um juiz de primeira instância, ele chega a citar Diamantina, que é a cidade dele, uma cidade, enfim, que ele diz conhecer, etc, enfim, que Diamantina, um juiz de Diamantina possa prender um deputado. Bom, mas hoje a gente tem uma situação muitíssimo pior, que é um juiz de última instância poder não prender um deputado sob condição de sequestrar sua liberdade. Então é disso que nós estamos falando. Nós precisamos criar meios de fazer com que o Estado funcione, com essas PECs jogando uma espécie de óleo na engrenagem do Brasil, e com isso a gente vai se livrar automaticamente do Centrão. Eu vou pedir a você que fique aí só um minutinho, que a gente tem um recado de nosso apoiador e a gente volta na sequência. Na verdade, são 2 minutinhos só. Até já. Oi, André. Esse Articularte é maravilhoso. Gente, eu tive Covid. Depois da Covid, eu comprei o primeiro pacote do Articularte e comecei a tomar. Não senti mais nada. Andava tudo. Acabou. Eu disse: não, eu acho que agora não vou comprar mais não. Mas pra quê? Comecei a sentir novamente e é a segunda vez que eu tô comprando. Gente, é simplesmente maravilhoso. Muito obrigada, André. Olá, Paulo. Que alegria mais uma vez aqui para falar desse produto maravilhoso. Nós acompanhamos agora mais um depoimento, né? Mais um testemunho, mais uma pessoa que fala e fala a verdade. Então, gente, eu quero que você preste bastante atenção. Você que sofre com aquela dor crônica ainda, você que trabalha sentindo dor, sabe, a dor é tão difícil conviver com ela, porque a dor, ela só traz coisa ruim pra gente, coisas negativas. Você fica mal-humorado, né, fica estressado, você não dorme direito, tem insônia, você não consegue trabalhar, o rendimento não é o mesmo, e aí automaticamente isso influencia no casamento, isso influencia nos filhos. É muito difícil conviver com a dor. E eu falo por experiência própria, porque eu também tive problema precoce, eu tive artrose, eu tive condromalácia, e eu falo com todas as letras, gente. Sofrer com dor não é para qualquer um. E você que sofre com dor sabe que só quem sabe isso é quem sente na pele, é quem passa por isso. Então, para você que sofre com dor, o Articular, que ele é o melhor produto ortopédico do Brasil. Ele é o único produto hoje que atingiu a pontuação máxima em questão de resultado. Por quê? Porque ele reúne todas as propriedades que um reumatologista, que um ortopedista indica para quem sofre com dor. Ele tem uma alta concentração de condroitina, de magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de tudo, que é o que o torna esse produto um produto premium, um produto nobre, é porque ele tem o ácido hialurônico ortopédico. E para quem não sabe ainda o que esse ácido hialurônico ele faz na nossa saúde, ele é simplesmente tudo, porque ele consegue reconstruir todas as paredes, todas as proteções dos ossos. Então você que tem osso batendo com osso, inflamação crônica, ao invés de você colocar uma prótese, por exemplo, hoje o tratamento a ser feito com maior eficácia é a infiltração de ácido hialurônico. Eles preenchem esse espaço vazio onde está ressecado, onde está batendo osso com esse ácido hialurônico, e o atrito ele deixa de existir. E aí
você tomando o articular que você já tem esse ácido hialurônico. E o importante é que ele tem uma nanotecnologia que consegue identificar a área do desgaste, a área da inflamação e carregar esses nutrientes diretamente para o local da dor. Então você deixa de sentir essa dor já na primeira semana de uso. Então, gente, é um produto maravilhoso que vai te dar resultado e vai te dar resultado rápido, porque quem tem dor tem pressa. Quem tem dor não quer esperar, e eu tenho certeza que você também não quer esperar. Então, hoje, para você que sofre com dor, artrite, artrose, fibromialgia, hérnia de disco, bico de papagaio, você que não aguenta mais desperdiçar o seu dinheiro com medicação de farmácia, faz o seguinte, já vai ligando agora e aproveita, porque estamos em promoção para os 500 primeiros telespectadores, desconto de 80% na nota. É só você ligar 0800 591 4391 0800 591 4391. Vou repetir, 0800 591 4391. A ligação é gratuita. Temos também a opção via QR Code. Você aponta a câmera do seu celular para o QR Code e você cai direto no WhatsApp. Ou, se você preferir, pode salvar esse mesmo número nos seus contatos, chamar a gente no WhatsApp, que você estará participando da promoção e o seu desconto será garantido. E ainda ganha de presente 2 pomadas massageadoras, são pomadas de extrema qualidade, que também tem o ácido hialurônico dentro delas. Vai receber um aparelho de massagem profissional e um robô aspirador que vai limpar a sua casa para você. Sabe qual que é o melhor de tudo? É que o pagamento é só para setembro, então você recebe, melhora e paga depois. Ligue 0800 591 4391 0800 591 4391, Paulo. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa de análises. Donald Trump voltou a disparar contra países que criam regras e impostos digitais voltados às gigantes da tecnologia americana. Em mensagem publicada no dia 26 de agosto, ontem, o presidente dos Estados Unidos foi bem duro, afirmou que impostos digitais, legislações de serviços e normas de mercado digital têm como objetivo direto prejudicar empresas americanas, ao mesmo tempo em que, segundo ele, concedem passe livre às maiores companhias chinesas. O recado foi duro. Se essas medidas não forem revogadas já, os Estados Unidos vão impor tarifas adicionais substanciais às exportações desses países e ainda restringir a venda de chips e tecnologias sensíveis para os seus mercados. Trump classificou a situação como intolerável, reforçando que os Estados Unidos e suas empresas de tecnologia não podem mais ser tratados como cofrinho ou capacho do mundo. A ameaça não é apenas retórica, já houve reflexos práticos. O Canadá, por exemplo, recuou de sua proposta de imposto digital após pressão direta de Washington. E agora, tanto o Reino Unido, que cobra o chamado Digital Services Tax, quanto a União Europeia, que aprovou leis como o Digital Services Act e o Digital Markets Act, estão na mira de Trump. No fim, a mensagem de Trump vai além do comércio. É também um recado político. Os Estados Unidos estão dispostos a usar o seu peso econômico como arma para impor respeito às suas empresas e, sobretudo, para frear o avanço da China em setores estratégicos. E aí, lê-se Brasil. O risco, no entanto, é transformar disputas fiscais em crises diplomáticas de grande escala, com impactos que podem ultrapassar em muito o setor de tecnologia. Marcília, o recado foi dado mais uma vez, né? E ele tem um peso muito maior para o Brasil do que para os países europeus. Lula disse claramente que vai taxar as empresas americanas, mais do que já normalmente taxa. E Donald Trump deixou claro que o alvo será quem combate o direito à livre informação.
principalmente isso. Ou seja, o Brasil está apostando alto, acreditando em bravatas, porque não tem nada que o sustente naquilo que está bravejando. Ou seja, vai dar muito ruim essa história. Essa falta de habilidade das autoridades brasileiras é que preocupa, né? Não, sem dúvida. A gente está diante aqui, é preciso dizer, de taxações que não são comerciais, nem pelos Estados Unidos, nem pelo Brasil. Aqui a gente quer taxar as Big Techs por uma espécie de vingança em relação à questão dos Estados Unidos. E lá, ou para alimentar, né, uma política eleitoreira do Lula de dizer que ele está enfrentando o imperialismo yankee, aquelas bobagens que a gente tem ouvido frequentemente, soberania, etc. E do lado de lá, eles também estão diante de taxações ou tarifas que não são comerciais, são políticas, meramente políticas, só que a política deles é uma política que a gente precisa respeitar, e a nossa não, a nossa é eleitoreira e pontual. A nossa, ela quer só voto pro Lula. A deles não, a deles é uma construção de liberdades dentro das Américas, tanto que não é só com a gente. Essa é outra coisa que as pessoas que dizem que o Eduardo foi lá só por conta do pai não enxergam. Se você pensar, os Estados Unidos estão se voltando contra o crime organizado, os Estados Unidos estão se voltando contra o narco-estado, por exemplo, venezuelano, contra a Colômbia, contra outros estados, estão atentos a diversas questões que atingem a liberdade de expressão, a liberdade econômica e diversas outras liberdades, liberdade comercial também, e a proteção, a segurança também do estado deles a partir do momento que você tem corredores de drogas funcionando na América Latina a partir, inclusive, talvez do Brasil. É outra das coisas que talvez em algum momento nós sejamos aqui taxados ou tarifados ou investigados. Então, dentro desse cenário, né, existe uma discussão política que nós, em primeiro lugar, não temos força para fazer. Então, o Brasil é um chihuahua perto de um pastor alemão. Isso já deveria fazer o Brasil ficar quieto. Se você pega players importantes, né, como a China, ainda que sejam completamente contrárias às visões da China aos Estados Unidos, a China não confronta-se com os Estados Unidos. Elas sabem negociar. Ao contrário, a China manda que a gente fique falando, esbravejando, e o Lula faz isso. Então é o chihuahua perto do pastor alemão. Isso já está errado. E segundo, que os nossos valores são piores que os dele. O que nós estamos defendendo aqui no Brasil? Qual é o grande valor que está em jogo? A soberania? Soberania de quê? Soberania de violações como as que a gente está mostrando? Soberania de que se possa impedir um partido ou um candidato de se eleger e de se candidatar com relevância nacional?